Neemias desce para contemplar, mas não para estar no vale, para ver o que havia no vale. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias 2:3. Quando Neemias chegou a Jerusalém para reconstruir os muros e para restaurar as portas, ele precisava fazer uma avaliação de como estavam as coisas e por onde que ele tinha que começar o trabalho de restauração. Ele então passa pela porta do vale para, de certa distância, para poder enxergar o que havia acontecido, para olhar melhor os escombros da cidade, para ver como ela ficou depois de toda a destruição e ver o que precisava ser feito. Veja bem o que eu falei: contemplar. O fator contemplação, ele tem sido deixado de lado nos dias atuais. E aqueles que ainda obtêm o dom, saber contemplar, se sobressaem melhor do que aqueles que não têm o dom de saber contemplar. Por quê? Saber contemplar é saber analisar os fatos da vida, é o primeiro passo, é o maior passo para poder solucionar. É você dizer: pronto, eu estou aqui no vale. Aconteceu isso, a minha casa, a minha vida, a minha família, aconteceu isso, aquilo, outro. Por onde que eu vou começar agora? Eu já vi todo o quadro de destruição. O que aconteceu com Neemias foi justamente isso. Quando ele passou pela porta do vale, chegou perto da porta do monturo, então ele viu tudo o que havia acontecido. Por quê? Porque ele tinha ouvido primeiramente falar. Ele estava há 12 anos servindo o rei Artaxerxes da Pérsia, há 12 anos. Ele era aquele que provava o vinho do rei para ele não ser envenenado, aquele que provava a primeira comida do rei para ele também não ter alguma coisa, e era aquele que trabalhava com uma espécie de conselheiro. E Deus chama este homem para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. E quando ele chega, ele começa primeiramente a tomar uma posição do que havia acontecido. Ele não simplesmente avistou, ele saiu, ele andou, ele contemplou, ele viu toda a destruição que havia. Ele disse: então agora eu já sei o que aconteceu. Os meus olhos já vê. E agora eu já sei como que é que eu vou recomeçar. Como é que eu vou restaurar. Em nossa vida, tanto ela seja no campo natural, tanto ele seja no campo espiritual, nós precisamos saber reavaliar onde que erramos, quais as falhas que aconteceram, por que chegamos a determinadas situações, paramos e agora dizemos: já sei aonde que eu vou recomeçar, já sei aonde que eu vou restaurar. Muitas vezes na nossa vida nós deixamos brechas, e essas brechas são as brechas onde o inimigo entrou. Aquele povo anteriormente deixou brecha para a destruição. Eles foram levados cativos para a Babilônia, haviam sido presos, a cidade foi destruída, algo aconteceu, algo foi permitido para aquilo acontecesse. Quantas vezes chegamos a situações difíceis em nossas vidas, que achamos: mas Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou, nem me abandonou. Mas alguma coisa deixamos de fazer, alguma coisa fizemos, e permitimos então que o inimigo
inimigo das nossas almas viesse e causasse um estrago, causasse uma destruição. Nós vimos ontem a força da natureza, e que a gente tem falado muito isso em casa, e diz sempre que Deus ainda vai usar de sua justiça, mas Deus já está há muito tempo exercendo sua justiça, e a gente vê a natureza como é que está, né? Parece até uma própria revolta de Deus por tudo que o ser humano faz e agride a natureza, por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul novamente, em Santa Catarina de novo, e ontem aquela tromba d'água que só Jesus, né? Até a casa do Senhor, que era tão boa, agora ficou frágil. Ficou frágil. É isso. Mas o que esquecemos de fazer? Será que continua aquele parafuso lá? Está vendo o parafuso? É a falta da cara desse lado? Alguma coisa deixamos de fazer. E hoje também eu passei o dia para contemplar. Dizer, Senhor, o que eu vou começar a fazer agora? É por cara, não tem dinheiro, não vamos pôr pé. É chamar alguém para ir em cima, tem que jogar telha, vamos ter que tomar. Isso que eu estou falando é aquilo que muitas vezes nós precisamos fazer na nossa vida espiritual. Como que eu começo isso aqui? Deus me direciona, me orienta, Espírito Santo me ajuda. Ele não vai fazer por mim nem por você, mas Ele vai nos ajudar a você reavaliar por que determinada coisa aconteceu na tua casa, por que determinada coisa aconteceu com a sua família, por que algo aconteceu com o filho, por que alguém perdeu o emprego, por quê? Existe o porquê, e logo seguindo ao porquê existe a resposta, por que aquilo aconteceu. O fator que tem sido deixado de lado, saber o seu nato da vida, é o primeiro passo para poder solucionar. Por vontade de termos nossos caminhos endireitados, começamos a trabalhar neles, sem sequer saber o que precisa realmente ser feito. Muitas vezes nós estamos com vontade de resolver os problemas. Muitas vezes nós estamos com vontade de solucioná-los. Mas nós esquecemos que precisamos de Deus. Por isso que eu coloquei ali o milagre da salvação. Porque quando chegamos a situações difíceis, nós precisamos de salvação. Precisamos de um milagre. Um milagre, Senhor. O milagre da minha casa, o milagre da minha família, o milagre da libertação, o milagre da restauração. Deus, precisamos de milagre. Mas nós não podemos só dizer, Deus, precisamos de milagre. Mas Deus, como? Então, trabalhar para que o milagre aconteça. Eu estou doente. Estou enfermo. Se eu clamar a Deus para Ele me curar, a palavra diz que todo aquele que bate na porta, ela se abre. E todo aquele que pede, recebe. Mas eu tenho que tomar uma atitude. São isso que falta em determinados momentos da nossa vida, em que a nossa vida está no nada. Tomar atitude. Que atitude é? Onde eu errei, então ficou uma brecha. Então eu tenho que ir lá e tapar esta brecha. Eu errei porque eu permiti isso. Eu permiti determinada coisa. Ou eu fiz determinada coisa. Às vezes a gente acha que a gente só sofre consequência quando nós fazemos um ato. Mas quando nós permitimos que alguém faça, nós também erramos. E abrimos uma brecha. E por esta brecha é a brecha onde entra o inimigo. Se nós estivermos com tudo tapado em nossas vidas, não iremos curvar. A não ser se for uma aprovação de Deus.